Nossa entrevista ao vivo de hoje é justamente sobre o Alzheimer. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio a geriatra Aline Kelly de Oliveira. Aline, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Obrigada, Matheus. É um prazer estar aqui. A gente que agradece sua presença. Para a gente iniciar nossa entrevista, qual que é a definição de Alzheimer e quais são os fatores de risco? O Alzheimer é um tipo de demência que é a mais prevalente demência degenerativa que a gente tem hoje. Eu acho que o mais importante que definir o Alzheimer é definir o que é demência. Demência é a perda cognitiva e a perda de funcionalidade. O que é cognição? Cognição é a capacidade de aprender e executar. Por exemplo, a capacidade de lembrar algum fato, de se relacionar com o meio, seja por meio da conversa, seja por meio de execução de alguma atividade. E quem está suscetível a isso? Assim, os maiores fatores de risco são a idade e hoje eles tentam entender porque também as mulheres têm um fator de risco aumentado para o Alzheimer. Eu acredito que seja porque hoje a mulher vive mais. É uma possibilidade, né, Aline? Pensando nisso, né, nessas dúvidas que a população tem sobre esse assunto, né, que eu sei que são muitas, a gente vai às ruas ver o que a população tem dúvidas sobre isso. Vamos conferir, então, uma primeira dúvida. Qual é a causa do Alzheimer? O Alzheimer, a gente ainda não tem uma causa bem definida, a gente acredita que seja multifatorial, mas quando a gente vai no estudo anatômico, a gente sabe que são proteínas, que a gente chama de neurofibrilas, que se organizam de uma forma, vamos falar assim, errada, formando as placas amiloides, e com isso ocorre a morte neuronal. Isso tem a ver com a genética ou não? Então, tem alguns casos, sim, genéticos, quando a gente estuda, vão ter alguns genes responsáveis por isso. Vamos então conferir mais uma dúvida da população. Qual a forma de prevenir o Alzheimer? É muito interessante. Hoje a gente sabe que são 14 fatores de risco para Alzheimer que são preveníveis. E eu falo que dentre eles é ter uma vida saudável. Entre os fatores de risco está o fumo. A gente sabe que a pessoa que fuma tem uma pior qualidade de vida e uma maior chance de desenvolver o Alzheimer. O álcool, e a gente sabe que o álcool vai estar relacionado a outros tipos de demência. Traumas na cabeça, a gente já viu que algumas demências são desenvolvidas por trauma, principalmente aquelas pessoas que fazem luta, como boxe. Obesidade, inatividade ou sedentarismo, hipertensão, diabetes, isolamento social, diminuição da socialização. E outra coisa que também ajuda é a questão da escolaridade. A gente sabe que quem tem o nível de escolaridade mais baixo tem maior chance de desenvolver o Alzheimer. Realmente são muitos fatores, né, Aline? Pensando nisso, vamos então conferir mais uma dúvida da população. Como é feito o diagnóstico Alzheimer? Na prática clínica, o diagnóstico é clínico. O geriatra, ele conversa com o paciente, aplica alguns testes e conversa com a família. E a gente faz vários exames de laboratoriais, exames de imagem, que é para excluir outras causas de demência, outros tipos de demência. Demências que a gente vai falar que são potencialmente tratáveis, mas hoje o diagnóstico é clínico. A gente tem outros meios de diagnóstico, que vai ser a coleta de líquor, coleta de exame de sangue, ou mesmo testes genéticos, só que são exames que a gente vai usar muito mais no termo de pesquisa, hoje até mesmo pelo custo. Aline, e após a confirmação, né, desse diagnóstico, qual que é o processo? Confirmado o diagnóstico, a gente avalia em que fase o paciente está. Infelizmente, hoje o diagnóstico ocorre muito tardio. A gente vai diagnosticar o paciente, às vezes, numa fase moderada a avançada. Nessa fase, na fase moderada, a gente tenta sempre começar uma medicação. As medicações que existem hoje são com o objetivo de fazer a doença desenvolver mais devagar. A gente não tem medicação que cure.
E esse é o tratamento farmacológico, e tem o tratamento não farmacológico, que é estimular e principalmente orientar a família que está convivendo com esse paciente como que a doença evolui. Então a gente tem que ter cuidado na quantidade de estímulo, mas sempre estimular esse idoso para ele continuar fazendo as suas atividades. Excelente. Aline, aproveitando que você mencionou essa questão da orientação, e a gente já está chegando também ao final da nossa entrevista, antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Um recado para as pessoas que nos acompanham, principalmente de conscientização no sentido de como lidar, né? Como conviver com pessoas com Alzheimer. Eu acho que a dica mais importante é entender que o paciente que tem Alzheimer tem momentos que ele vai ser ele e ele vai ter lucidez. Outros momentos vai ser mais difícil e eu sempre brinco que são os momentos que são a doença, porque são momentos que ele vai ficar mais repetitivo, vai perguntar mais vezes a mesma coisa. Então, isso acaba que para o cuidador é muito estressante. E eu brinco sempre que tem cuidador que fala que o paciente dá birra. Não, ele não dá birra. Às vezes ele realmente esquece do que aconteceu. Então, sempre converse com calma, sempre tente manter o tom tranquilo e sempre dê uma orientação de cada vez. Ótimas dicas. Muito obrigado, Aline, pela sua participação aqui no Informativo. Obrigada, Matheus. Seja sempre muito bem-vinda.